Você já parou para pensar por que dói mais ser ignorada do que ser traída? Por que você preferiria descobrir que ele tem outra mulher do que viver essa indiferença cruel que corrói sua alma todos os dias? Por que você se sente mais rejeitada sendo tratada como ar do que se ele gritasse com você? Você não está ficando louca. Você não está sendo dramática. Você não está inventando sofrimento onde não existe. A verdade que ninguém tem coragem de te dizer é esta: seu casamento não tem traição, não tem violência, não tem escândalo, mas tem abandono. E isso dói infinitamente mais do que qualquer traição. Porque traição você pode perdoar, pode superar, pode reconstruir. Abandono emocional é uma morte lenta, silenciosa, que ninguém vê, ninguém reconhece, ninguém valida. É morrer todos os dias ao lado de alguém que prometeu te amar para sempre. É definhar na frente de quem deveria te nutrir emocionalmente. Você já tentou conversar, já implorou por atenção, já se contorceu para ser a mulher que ele quisesse. Você já perdoou coisas que jamais imaginaria perdoar. E aqui está a pergunta que você não quer fazer, mas precisa. Ele mudou alguma coisa? Não, né? Então por que você ainda está aí esperando um milagre que não vai acontecer e você não precisa provar que sofreu o suficiente para merecer dignidade? Deixa eu te contar sobre a Marina. Ela tem 34 anos, casada há 8 anos, mãe de 2 meninas lindas, trabalha como enfermeira, sempre foi aquela mulher que todo mundo admira pela força, pelo menos era o que aparentava. Por fora, ela tinha o casamento perfeito, casa bonita, marido bem-sucedido, família estruturada. Mas por dentro ela estava morrendo um pouquinho a cada dia. Marina me escreveu há algumas semanas e suas palavras ainda ecoam na minha mente. Ela disse: doutora, eu não sei mais quem eu sou. Acordo todos os dias ao lado de um homem que me trata como se eu fosse um móvel da casa. Ele não me bate, não me xinga, não me trai. Pelo menos não que eu saiba, mas também não me vê. Quando eu falo, é como se estivesse falando com uma parede. Quando eu choro, ele muda de canal na televisão. Quando eu tento tocar nele, ele se afasta como se eu fosse contagiosa. Eu perdoei tantas coisas. Perdoei ele esquecer nosso aniversário 3 anos seguidos. Perdoei ele nunca mais me chamar de linda. Perdoei ele preferir o celular à minha companhia no jantar. Perdoei ele me fazer sentir invisível na minha própria casa. Mas ele mudou alguma coisa? Não, e eu ainda estou aqui morrendo por dentro, fingindo que está tudo bem. Marina não está sozinha. Ela não é um caso raro, uma exceção, uma mulher problemática que não sabe valorizar o que tem. Marina é o retrato silencioso de milhares de casamentos que parecem perfeitos nas redes sociais, nas reuniões de família, nos encontros com amigos, mas estão mortos por dentro. Casamentos onde a mulher se tornou uma funcionária da própria vida, cuidando da casa, dos filhos, das contas, dos problemas, mas nunca sendo cuidada, nunca sendo vista, nunca sendo amada de verdade. O que Marina vive tem nome. Não é dramático como uma traição, não é óbvio como violência física, não é escandaloso como um vício. É algo mais sutil, mais silencioso, mas igualmente destrutivo. É abandono emocional. É indiferença afetiva, é violência invisível que não deixa marcas no corpo, mas destroça a alma. Marina está vivendo o que eu chamo de morte em vida conjugal. Ela está casada com um homem que está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Um homem que cumpre as obrigações básicas de um marido. Trabalha, sustenta a casa, não some no mundo, mas que matou o amor, a cumplicidade, a intimidade. Um homem que transformou o casamento em uma sociedade empresarial onde ela é a sócia que mais trabalha e menos lucra. Sabe qual é a parte mais cruel dessa situação? É que quando Marina tenta falar sobre isso, todo mundo minimiza seu sofrimento. Pelo menos ele não te trai, dizem. Pelo menos ele trabalha e sustenta a casa, comentam. Pelo menos vocês não brigam, observam. Como se, pelo menos, fosse suficiente para sustentar uma vida inteira.
como se sobreviver fosse sinônimo de viver. Ele não precisa te maltratar para te destruir. Ele só precisa deixar de te ver. Agora vou te fazer algumas perguntas e quero que você seja brutalmente honesta consigo mesma. Você ainda acredita que ele vai mudar? Você ainda tem esperança de que um dia ele vai acordar e perceber o tesouro que tem ao lado? Você ainda alimenta a fantasia de que vocês vão voltar a ser como eram no começo? Mentira. Para com essa mentira que você conta para si mesma todos os dias. Ele já acordou. Ele sabe exatamente como você se sente. Ele vê suas lágrimas, escuta seus apelos, sente sua tristeza e escolheu continuar assim. Escolheu te ignorar. Escolheu te tratar como se você fosse dispensável. Escolheu manter você por perto, mas não te amar de verdade. Ele não é um homem perdido que precisa encontrar o caminho de volta para você. Ele é um homem que encontrou seu lugar. Um lugar onde pode ter todos os benefícios de um casamento sem precisar se esforçar para ser um marido de verdade. Um lugar onde pode ter uma mulher cuidando de tudo enquanto ele só existe, sem contribuir emocionalmente para nada. Você não está esperando um homem melhor, você está esperando um milagre. E milagres não acontecem quando você fica parada no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, aceitando o mesmo tratamento, perdoando as mesmas faltas dia após dia, ano após ano. Então vamos falar a verdade sobre por que ele age assim, porque entender não vai curar, mas vai te libertar da culpa que você carrega nos ombros. Esse homem que vive ao seu lado, esse homem que um dia você amou e que talvez ainda ame, esse homem que te fez sonhar com um futuro juntos, ele não aprendeu a amar de verdade, não por maldade, não por crueldade intencional, mas porque ninguém nunca ensinou a ele que amar é verbo, é ação, é escolha diária. Talvez ele tenha crescido em uma casa onde o pai nunca disse "eu te amo" para a mãe, onde demonstrar carinho era sinal de fraqueza, onde homem que prestava era aquele que trabalhava fora e pronto, o resto era coisa de mulher. Talvez ele tenha tido uma mãe que fazia tudo por ele, que nunca exigiu reciprocidade, que o criou acreditando que basta existir para ser merecedor de cuidado sem precisar retribuir. Ou talvez ele tenha crescido em um lar onde amor era condicionado à performance, onde ele só recebia atenção quando trazia notas boas, quando se comportava bem, quando atendia às expectativas, e agora, adulto, ele reproduz esse padrão. Só demonstra afeto quando você está se comportando, quando você não cobra, quando você aceita em silêncio o que ele oferece. Pode ser que ele tenha feridas profundas que nunca curou, rejeições que o fizeram construir muros tão altos ao redor do coração que nem ele mesmo consegue mais derrubar. Pode ser que ele tenha medo de se entregar de verdade porque no fundo se sente indigno de amor ou tem pavor de ser abandonado. Mas escuta bem o que vou te dizer. Entender não é aceitar. Compreender as razões dele não significa que você tem que viver com as consequências para sempre. A ferida dele não pode se tornar a sua prisão. O trauma dele não pode se tornar o seu sacrifício. Ele pode ter todas as justificativas do mundo para ser como é. Mas você também tem suas razões para merecer mais. E suas razões são mais importantes que as dele quando se trata da sua própria vida. Agora vamos falar sobre você. Sobre como você chegou até aqui. Porque não foi coincidência. Você foi criada, moldada, condicionada para aceitar migalhas e chamar de banquete. Desde pequena você ouviu que casamento é para sempre. Que mulher forte não desiste na primeira dificuldade. Que família é sagrada e deve ser preservada a qualquer custo. Que você tem que ser compreensiva, paciente. Que homem é mais difícil de lidar, mas com jeitinho você consegue. Você cresceu vendo sua mãe aguentar seu pai, em silêncio, vendo suas tias reclamarem dos maridos apenas entre elas, mas sempre voltando para casa e fingindo que estava tudo bem. Você cresceu ouvindo que homem é assim mesmo e que mulher casada tem que ter paciência. Você foi ensinada que seu valor estava diretamente ligado à sua capacidade de segurar um relacionamento. Que mulher divorciada era fracassada, que mulher separada era problemática, que família destruída era sinônimo de mulher que não soube cuidar do que era seu.
Te ensinaram que amor é sacrifício, que amar é sofrer, que se você não está sofrendo um pouquinho, não está amando de verdade. Te venderam a ideia romântica de que amor verdadeiro supera todos os obstáculos, que basta ter fé e persistência para qualquer relacionamento dar certo. Você internalizou a crença de que você tem que ser suficiente para dois, que se ele não está correspondendo é porque você não está sendo mulher suficiente, esposa suficiente, companheira suficiente, que se você for mais carinhosa, mais compreensiva, mais bonita, mais interessante, ele vai voltar a te amar como antes. E assim você foi se perdendo, foi abaixando suas expectativas, foi aceitando menos, foi normalizando o inaceitável, foi chamando de amor o que era apenas costume, foi chamando de família o que era apenas convivência forçada. Mas escuta, o problema não é sistêmico só para justificar, é sistêmico para você entender que a culpa não é sua, você não falhou, você foi programada para aceitar isso e agora você pode se desprogramar. Agora vou te dar 5 sinais claros, sinais do cotidiano que qualquer mulher pode identificar na própria vida. Se você se reconhecer em 3 ou mais, precisa parar de se iludir. Primeiro sinal: vocês podem passar o dia inteiro juntos sem ter uma conversa real. Vocês falam sobre contas, sobre filhos, sobre problemas práticos, sobre a programação da TV, mas nunca falam sobre vocês. Nunca falam sobre sentimentos, sobre sonhos, sobre medos, sobre o que realmente importa. Vocês vivem como colegas de apartamento que dividem as despesas, não como um casal que divide a vida. Segundo sinal: quando você tenta iniciar uma conversa sobre o relacionamento de vocês, ele desvia o assunto, muda de canal, arruma alguma coisa para fazer ou simplesmente te ignora. Ele trata suas necessidades emocionais como se fossem importunação, como se conversar sobre amor fosse perda de tempo, como se seus sentimentos fossem problema seu, não dele. Terceiro sinal: você se sente mais sozinha quando está com ele do que quando está realmente sozinha. Porque quando você está sozinha de verdade, pelo menos não tem a expectativa de companhia. Mas quando está ao lado dele e se sente invisível, a solidão dói muito mais. É a diferença entre estar sozinha e se sentir abandonada. Quarto sinal: você parou de falar sobre seus problemas com ele, porque já sabe que ele vai minimizar, vai dizer que você está exagerando, vai fazer você se sentir culpada por estar sentindo o que sente. Então você guarda tudo para você, ou desabafa com amigas, com família, com qualquer pessoa menos com quem deveria ser seu principal porto seguro. Quinto sinal: você se pegou fantasiando sobre como seria sua vida se ele não existisse, não necessariamente desejando que ele morra, mas imaginando como seria ser livre para ser você mesma, sem ter que se preocupar em não incomodar, não cobrar, não decepcionar alguém que já não se importa mesmo. Se você se identificou com 3 ou mais desses sinais, você não está exagerando, você não é mulher dramática, não é exigente demais, não está pedindo muito, você está em um casamento que já morreu e você ainda está enterrada nele. Deixa eu te contar uma história que vai esclarecer tudo. Imagine um bolo de casamento lindo, daqueles de 3 andares, todo decorado com 2 bonecos no topo. À primeira vista, é perfeito, mas se você olhar mais de perto, vai perceber algo estranho. Um dos bonecos está sorrindo, em pé, impecável. O outro está enterrado até o pescoço na massa do bolo, só a cabeça aparecendo, sufocando, mas fingindo que está tudo bem. Esse é o seu casamento, por fora. Tudo lindo, casa arrumada, contas em dia, compromissos sociais cumpridos, aparência de família feliz, mas você é o boneco enterrado. Você está sufocando na própria vida, enterrada em responsabilidades, expectativas, decepções e silêncios. E ele está lá em cima, livre, leve, aproveitando todos os benefícios sem precisar se sujar com a massa pesada que te prende. A diferença é que no bolo, os 2 bonecos são de plástico. Na vida real, só um de vocês está vivo de verdade. E não é ele. Você perdoou tudo. Ele mudou alguma coisa?
Vamos ser honestas, você já perdoou tanto que perdeu a conta. Perdoou a indiferença, a frieza, os esquecimentos convenientes, as promessas vazias, os depois a gente conversa que nunca chegam, os você está exagerando que fazem você duvidar da própria realidade. Você perdoou ele preferir qualquer coisa à sua companhia. Perdoou ele te tratar como parte da mobília. Perdoou ele só te procurar quando precisava de alguma coisa. Perdoou ele nunca mais te elogiar, nunca mais te surpreender, nunca mais te fazer sentir especial. E cada vez que você perdoava, você esperava que ele percebesse seu gesto de amor e retribuísse com mudança real. Você acreditava que sua generosidade ia despertar a generosidade dele, que sua paciência ia ensinar paciência a ele, que seu amor ia reacender o amor dele. Mas não aconteceu. E sabe por quê? Porque perdão sem consequência não é perdão, é permissão. Você não estava perdoando, estava permitindo. E ele entendeu que podia continuar fazendo a mesma coisa porque você sempre ia aceitar. Agora chegou o momento da verdade. O momento em que você para de olhar para fora e olha para dentro. O momento em que você para de tentar consertar ele e começa a resgatar você. O pior já aconteceu. Não foi ele te trair com outra mulher. Não foi ele gritar com você na frente dos outros. Não foi ele te humilhar publicamente. O pior foi você parar de se sentir importante. O pior foi você aceitar ser tratada como opcional na vida de quem deveria te ter como prioridade. O pior foi você se acostumar com a mediocridade. Foi você normalizar a frieza. Foi você abaixar tanto suas expectativas que perdeu de vista quem você realmente é e do que realmente merece. O pior foi você começar a acreditar que isso é o máximo que pode esperar da vida, que esse é o seu lugar, que essa é a sua parcela de felicidade, que você deve ser grata pelo pouco que tem, porque pode ser que não mereça mais do que isso. Mas escuta bem, o fato de você estar aqui, ouvindo isso, questionando isso, sentindo isso, é prova de que você acordou, é prova de que alguma coisa dentro de você ainda está viva e gritando por mais. É prova de que você ainda não morreu completamente por dentro. E isso é tudo o que você precisa para começar de novo. Agora vou te falar uma verdade que talvez você não queira ouvir, mas que precisa ouvir. Ele não vai mudar. Não por amor, não por terapia de casal, não por você sofrer mais, não por você ser mais compreensiva, não por você dar mais uma chance, não por você fazer mais esforço. Ele não vai mudar porque do ponto de vista dele não precisa mudar. Ele tem tudo o que quer. Tem uma casa organizada, tem alguém que cuida de tudo, tem estabilidade, tem companhia quando quer, tem sexo quando quer, tem liberdade para ser exatamente como é, sem precisar se esforçar para nada, porque ele mudaria para te fazer feliz. Mas ele não se importa se você está feliz ou não. Se ele se importasse, você já saberia. Para salvar o casamento? Mas do ponto de vista dele, o casamento está ótimo assim. Você está ali cuidando de tudo, não está ameaçando ir embora de verdade, não está criando problemas reais. Ele não vai mudar porque homens emocionalmente mortos não ressuscitam. Não por força de vontade da mulher, não por amor, não por nada que venha de fora. Eles só mudam quando querem mudar, e ele já te mostrou que não quer. Você pode fazer terapia sozinha, pode ler todos os livros de relacionamento do mundo, pode chorar, pode implorar, pode ameaçar, pode fazer greve de sexo, pode tentar despertar ciúmes, pode mudar o visual, pode ser a melhor versão de si mesma. Nada disso vai ressuscitar um homem que escolheu estar emocionalmente morto. A única mudança possível é a sua. A única pessoa que você pode salvar é você mesma. A única vida que você pode consertar é a sua. E sabe qual é a beleza disso? É que você não precisa da permissão dele para ser feliz. Você não precisa que ele mude para você ter valor. Você não precisa que ele te veja para você existir de verdade.
Você tem dignidade própria, você tem valor próprio, você tem direito à felicidade própria. E não é egoísmo querer mais da vida, é sobrevivência. Então vamos falar sobre dignidade, sobre o que significa viver com dignidade quando você descobriu que está casada com alguém que não te ama de verdade. Dignidade é acordar de manhã e não sentir aquele aperto no peito ao ver ele do seu lado. Dignidade é não precisar mendigar atenção, carinho, consideração. Dignidade é não ter que explicar para ninguém por que você merece ser tratada com respeito. Dignidade é olhar no espelho e reconhecer a mulher que você vê. É lembrar quem você era antes de começar a se diminuir para caber nos espaços minúsculos que ele deixava para você na vida dele. Dignidade é entender que você não precisa de permissão para sair de um túnel onde ninguém te vê. Você não precisa de autorização para parar de aceitar migalhas. Você não precisa de justificativa para querer mais da vida. Dignidade é saber que você tentou, que você deu o seu melhor, que você amou de verdade, que você foi leal, companheira, paciente além de qualquer medida razoável e que isso é suficiente. Você já fez sua parte. Dignidade é aceitar que algumas pessoas não foram feitas para ficar na nossa vida para sempre, que alguns capítulos precisam terminar para outros poderem começar, que alguns relacionamentos cumpriram seu propósito e agora é hora de soltar. Dignidade é lembrar que você não é um objeto descartável que pode ser ignorado quando não serve mais aos propósitos de alguém. Você é um ser humano completo, com necessidades legítimas, com sonhos válidos, com o direito básico de ser amada de verdade ou estar livre para encontrar quem te ame. Dignidade é parar de se contentar com pelo menos. Pelo menos ele não me bate. Pelo menos ele não me trai, pelo menos ele trabalha, pelo menos ele não bebe, pelo menos não é padrão de vida para ninguém, pelo menos não é base para construir felicidade. Dignidade é entender que estar sozinha é infinitamente melhor do que estar mal acompanhada. É preferir a solidão honesta à companhia falsa. É escolher a dor temporária da separação à dor permanente da rejeição disfarçada de casamento. Dignidade é dar valor ao seu tempo, à sua energia, ao seu amor, à sua capacidade de cuidar, de perdoar, de investir em alguém e não desperdiçar mais nada disso com quem não reconhece o presente que você é. Dignidade é saber que você não precisa sofrer para provar que ama, que você não precisa se sacrificar para demonstrar valor, que você não precisa se anular para manter um relacionamento que já não existe de verdade. E sabe qual é a frase que vai te libertar de uma vez por todas? Chega de enterrar quem você é por um homem que nem sabe que você está ali. Pare de se fazer invisível para não incomodar quem já te ignora. Pare de diminuir seus sonhos para não ameaçar quem nem sonha mais com você. Pare de esconder sua luz para não ofuscar quem escolheu viver na escuridão. Pare de morrer um pouquinho a cada dia por alguém que nem percebe que você está morrendo. Pare de desaparecer por alguém que nem nota quando você não está presente. Você já enterrou sua autoestima, seus sonhos, suas necessidades, sua espontaneidade, sua alegria natural, sua capacidade de confiar no amor. Você já enterrou tanto de si mesma que talvez nem reconheça mais quem você era antes de começar a se esconder debaixo da terra fria da indiferença dele. Mas não é tarde demais, ainda dá tempo de desenterrar quem você é de verdade, ainda dá tempo de limpar a terra dos seus sonhos e deixar eles respirarem de novo, ainda dá tempo de sair do túmulo que você construiu para si mesma em nome de um amor que só existe na sua cabeça. Você não nasceu para ser coadjuvante na própria vida. Você não veio ao mundo para ser a mulher invisível que cuida de tudo, enquanto o protagonista da história nem sabe que você existe. Então agora, quero que você faça uma coisa por mim, mas principalmente por você. Quero que você se inscreva neste canal, porque nos próximos vídeos vamos falar sobre como reconstruir sua autoestima depois de anos sendo ignorada.
Vamos falar sobre como criar coragem para tomar decisões difíceis quando toda a sua estrutura de vida está montada em cima de uma mentira. Vamos falar sobre como lidar com a culpa de querer mais da vida, sobre como conversar com os filhos quando você decide escolher sua dignidade, sobre como recomeçar aos 30, 40, 50 anos depois de ter dedicado sua juventude a quem não merecia. Vamos falar sobre sinais de que você está se apaixonando por alguém emocionalmente disponível. Sim, esses homens existem e você vai aprender a reconhecer um. Vamos falar sobre como curar as feridas que esse relacionamento deixou para você nunca mais aceitar migalhas de ninguém. E se você chegou até aqui, se ouviu cada palavra que eu disse, se sentiu cada frase ecoando na sua alma, eu quero que você tenha coragem de fazer uma coisa. Comente abaixo. Você perdoou tudo? Ele mudou alguma coisa? Não? Então pare, se esse é o seu caso. Porque eu quero que você saiba que você não está sozinha. Eu quero que outras mulheres que estão vivendo a mesma situação vejam seu comentário e percebam que elas também não estão sozinhas. Eu quero que vocês se reconheçam umas nas outras e entendam que isso não é normal, não é aceitável, não é o máximo que vocês podem esperar da vida. Esse é o primeiro passo: ser vista. Parar de se esconder, parar de fingir que está tudo bem, parar de carregar sozinha uma dor que não deveria existir. Coloque nos comentários essa frase se ela representa a sua realidade, porque quando você escreve, quando você assume, quando você fala em voz alta ou pelo teclado, você tira o poder do silêncio que tem te mantido prisioneira. E lembra, você não precisa provar que sofreu o suficiente para merecer dignidade. Você já merece, agora, do jeito que você é, com a história que você tem, com os erros que você cometeu, com o tempo que você perdeu. Você merece ser amada de verdade ou estar livre para encontrar quem te ame assim. E não existe meio termo. Não existe mais ou menos quando o assunto é dignidade. Você perdoou tudo. Ele mudou alguma coisa? Não? Então pare, porque a vida está esperando por você do lado de fora dessa prisão que você chama de casamento, e ela tem tanta coisa boa para te oferecer que você nem imagina, mas primeiro você precisa ter coragem de abrir a porta.